Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo de número 9. Obrigado pelas luzes, obrigado, gente. Assim fica mais fácil. João capítulo 9, do verso 1 ao verso 11. Nós vamos tomar essa passagem para reflexão do tema que nós hoje encontramos para essa palavra, a chave que nos mantém no sobrenatural. Você pode falar comigo? A chave que nos mantém no sobrenatural. A gente viveu coisas extraordinárias, já na semana que antecedeu o sobrenatural, já no pré-sobrenatural, já naquela semana que tivemos aqui com os voluntários, com os jovens, Deus já começou a trabalhar de modo muito profundo no nosso meio. Aqui na reunião quinta-feira passada, antes do sobrenatural, aquela reunião muito especial, Deus já fez milagres, maravilhas, pessoas foram profundamente tocadas, e também na sexta, no sábado e no domingo. E eu creio que a mensagem que Deus colocou no meu coração para hoje é para ajudar você e a mim, a gente manter o nosso coração nesse ambiente, nesse lugar chamado sobrenatural. Quem quer aprender com a palavra de Deus? Você quer aprender com a palavra de Deus? Amém? Essa passagem me veio muito forte ao meu coração, e ela é conhecida, você possivelmente já leu ou já ouviu. Eu vou ler na versão ARA, na versão atualizada, a partir do verso 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Verso de número 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Você pode dizer comigo? Para que nele se manifestem. Diga assim: manifestem. Isso é o sobrenatural, gente. O sobrenatural é o reino de Deus se manifestando, é a presença de Deus, é o caráter, a natureza, é a manifestação de Deus na vida de um ser humano. E Jesus respondeu: foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Verso de número 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, e aí que começa o sobrenatural na vida deste homem. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Vamos dar só uma pausa aí, vamos continuar a leitura depois. No verso 6, diz a Bíblia que Jesus, ele cuspiu na terra e pegou ali aquela saliva, misturou com o pó, né, virou um lodo, e diz a Bíblia que ele aplicou aquilo nos olhos do cego. Gente, um cego não precisa de lodo na cara, precisa de cura, precisa de restauração, de visão recobrada. Agora, humanamente falando, não faz nenhum sentido colocar lodo nos olhos. Você já viu alguma coisa dessa acontecer com algum amigo, parente, alguém que você conheceu que era cego? Ou você já viu alguém que era cego, alguém aplicar, um doutor, falar assim: olha, aplica lodo que você vai ficar curado? Você já ouviu algum médico falar isso? Eu nunca ouvi falar. E com certeza nenhum médico falaria isto, porque iria agravar-se, piorar o estado do cego, ele ia ficar mais cego ainda. Mas Jesus, ele vai contra toda a perspectiva humana, toda a imaginação humana, e ele faz algo inusitado. Ele cospe, cria uma saliva, cria lodo e unta, e joga nos olhos do cego. E ali, a Bíblia, aqui no verso 6, ela, assim, é um tanto grotesco, né? Cuspiu na terra. Imagine, se alguém tivesse cego aqui. Eu estava falando no Life Group na quarta-feira, nós estávamos em um ambiente tão celestial, gente. Na sexta, no sábado, no domingo, havia um portal aberto, os céus estavam abertos. Se tivesse alguém cego aqui no nosso meio, iria ver na sexta-feira. Se tivéssemos algum paralítico aqui, iria andar, só porque não tinha, porque se tivesse ia andar. Se tivéssemos surdos, iriam ouvir.
Se tivéssemos mudo aqui presencialmente, iriam passar a falar, porque Deus estava aqui, o sobrenatural aconteceu, estava acontecendo e continua acontecendo. E Jesus ali, ele faz aquele ato, ele cospe no chão, e ali toca o cego, e ele dá uma direção para a vida desse homem. E aí vem o versículo 7, dizendo-lhe agora ao cego: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou o quê? Vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Verso 9, uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. Ele mesmo afirma: não, sou eu mesmo. Quem vocês pensam ou estão acreditando? Eu sou eu mesmo, aquele homem. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E aqui está uma pergunta, gente, que muitas vezes a gente tem: como eu posso me manter no sobrenatural? Como que eu posso vivenciar na minha vida o sobrenatural, não só uma vez, não em um momento específico da minha vida, não uma única vez, não há 40 anos, não há 10 anos atrás, não há 5 anos atrás, assim como foi muito dito aqui durante a conferência, que tem pessoas que elas experimentam Deus uma vez e depois elas não experimentam mais, elas se esquecem, e elas vivem muitos anos distante daquela experiência, né? Um tempo atrás, eu estava conversando com alguém, e a pessoa contando das experiências dela: porque há anos atrás eu vivia isso, porque há anos atrás Deus fez isso, porque há muitos anos lá no Brasil eu vivi isso, vivi aquilo. Ok, a minha pergunta é: e você está vivendo isso agora? E você tem vivido nos últimos meses essa mesma experiência? Porque o passado fica na história. Deus quer que você viva agora no presente experiências novas. Deus quer ativar. Eu creio que a conferência sobrenatural foi um tempo de ativação, e vai continuar. Você vai ouvir só os testemunhos que a gente vai contar daqui a pouco. Vai continuar operando na nossa vida o sobrenatural. Foi um tempo de ativação espiritual, para que nós possamos nos andar e a gente poder se mover, a gente andar no sobrenatural de Deus, amém? Eu creio que foi um tempo para começo. A gente iniciou no verso 10, Jesus aqui no verso 11, Jesus opera um grande milagre nesse jovem, nesse homem, e ele responde àquelas pessoas: como te foram abertos os olhos? Verso 10, e ele responde no verso 11, respondeu o homem: Jesus fez lodo, untou-me com os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Você pode falar comigo? Eu fui, lavei-me e estou vendo. Passo simples. A gente vê aqui esse homem tomando passos simples, mas ele colocou a sua fé em ação. Nós vamos aprender que o sobrenatural, ele é extraordinário, é algo que vem de cima para baixo, é algo que vem de fora para dentro, não é uma coisa que nós produzimos por nós mesmos, é o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo, mas requer de nós alguns passos. Este homem, ele deu passos em direção ao sobrenatural. Jesus deu uma ordem para ele: vá e lava-te no tanque de Siloé. Deixa eu falar algo para você. Jesus tinha poder para untar aqueles olhos com lodo e ele passar a ver instantaneamente? Tinha poder. Jesus podia, ao tocar nos olhos dele, ele passar a ver. Ou ele podia ter dado uma palavra: ou então veja, como ele fez com outros cegos. Que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. E imediatamente foi curado. Mas nesse caso, Jesus, ele dá aqui para a gente algumas dicas de como manter o sobrenatural. Porque muitas vezes a gente está esperando uma coisa mágica cair do céu, uma coisa extraordinária acontecer. Muitas vezes a gente fica, apalpando como que vai ser, como é que vai acontecer, como que vai desencadear. E muitas vezes o que Deus nos pede são passos simples de obediência a Ele. Passos simples de fé, de uma resposta singela, voluntária, uma resposta inteira do nosso coração. Esse homem, ele fez algo. Ele deu passos,
ele deu passos em direção àquilo que Jesus o ordenara. Eu estava lendo João algumas semanas atrás, e essa passagem eu copiei, fiz algumas anotações, e agora quarta-feira no Life Group até, eu estava ali, e de repente essa passagem voltou ao meu coração. E a gente vê aqui que esse jovem, ele foi enviado por Jesus, vai ao tanque de Siloé, e a palavra Siloé quer dizer enviado. Em outras palavras, Jesus está falando, olha, vá para o poço, e nesse poço, eu que estou te enviando. Se você se encontrar comigo lá, se você vai a este poço, se você se encontra comigo, você será curado. Na verdade, Jesus queria treinar a fé dele, porque na verdade o enviado de Deus foi o próprio Jesus, foi o Pai que enviou Jesus para nós, e Ele disse, eu estou aqui com vocês, para que vocês possam ver, eu vou trabalhar, eu trabalho enquanto é dia, antes que a noite venha. E Jesus aqui está fazendo uma referência dele mesmo. Ele disse, olha, eu estou com vocês, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. O que esse homem precisava era ver, e Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou o enviado de Deus, você não precisa buscar nem lá e nem acolá, eu, Jesus, eu sou o enviado de Deus. Se você ir a este poço e me encontrar lá, se você permitir ter um encontro comigo, eu vou abrir-lhe os olhos. E esse cego, ele teve movimento, e uma das frases que muito me impactou nesse sobrenatural, foi de que Deus requer de nós movimento, sabe? Deus não opera, você é estagnado, parado. Muitas vezes a gente está esperando um milagre, o sobrenatural, mas a gente fica parado, estagnado, sem fazer nada. Deixa eu falar algo com você, o sobrenatural é uma ação de fora ou de cima para baixo, mas há uma cooperação, sempre haverá uma cooperação do natural, ou seja, sobrenatural é aquilo que é muito supremo, muito maior do que o natural, mas sempre vai requerer uma resposta daquilo que é natural. Isso diz respeito a eu e você. Nós precisamos corresponder a Deus. Jesus, quando ordena esse cego, vá e lava-te no tanque, não era qualquer tanque. Ele podia ter falado, olha, vai ali no rio, vai ali naquele lago, vai ali, pega um pouco de água e tira esse barro dos seus olhos. Não, mas ele deu uma palavra específica, vá ao tanque de Siloé. Gente, a nossa fonte de milagres, de sobrenatural, está em Jesus. Jesus é a fonte de toda força poderosa de Deus que atrai, que traz para a gente o sobrenatural. É Jesus, o único que pode produzir na sua vida o sobrenatural. Quem está comigo, diga amém. Amém, gente? Você quer viver hoje o sobrenatural? A gente pode viver hoje. Eu quero exercitar, quero treinar vocês como igreja a praticarem o sobrenatural, porque não é algo só para mim, não é algo só para algumas pessoas, é para toda a igreja. Deus quer que você se mova no sobrenatural, mas o sobrenatural só acontece no movimento, não é parado, não é estagnado. Você tem que colocar sua fé em ação. E neste texto aqui, no versículo 7, eu vejo Jesus colocando a fé desse homem em ação. Ou seja, movimenta-te, vai e lava-te no tanque de Siloé, sabe? E assim, Deus tem falado muito ao nosso coração. E uma das coisas que me chamaram muito a atenção em uma das ministrações foi uma frase dita por um dos pastores: a fé está na obediência. A fé está na obediência. Eu poderia trazer uma outra mensagem totalmente diferente, uma aplicação diferente, mas eu senti no meu espírito que eu não deveria mudar o assunto. Nós deveríamos continuar nessa mesma direção que a gente recebeu na sexta, no sábado e no domingo, que nós deveríamos continuar, sabe, experimentando, mastigando, recebendo as direções que Deus trouxe ao nosso coração. Deixa eu falar algo para você. A gente vai perder o sobrenatural se nós não dispormos o nosso coração a obedecer a voz de Jesus, a obedecer a voz de Deus para nossas vidas. Muitas vezes ela vem de modo simples, ela vem com uma impressão. Muitas vezes a voz de Deus ela vem com, sabe aquelas impressões que às vezes você julga ser a sua mente carnal, ser a sua mente humana, ser o seu pensamento, mas muitas vezes é o Espírito Santo trazendo, sabe,
uma impressão. Domingo, por exemplo, de domingo para a noite, domingo à noite para segunda, eu tive uma visão, um sonho durante a noite. Sabe, um sonho muito específico, e Deus me mostrava algo que iria acontecer, e eu liguei para uma pessoa e falei: olha, Deus me mostrou isso, isso e isso, e eu via isto e isso acontecendo, e foi exatamente isso. Quando eu peguei o telefone na segunda-feira, aí eu acordei de manhã, me esqueci do sonho, mas eu acordei de madrugada, orei, quando eu acordei de novo, eu me esqueci do sonho, e quando foi à tarde, eu estava na porta, acho que do Home Depot, e na hora eu parei o carro, falei, comecei a orar, e naquela hora o Espírito Santo fez como um download, o sonho voltou inteiramente, e a mesma sensação, as mesmas impressões. Peguei o telefone e liguei para a pessoa, falei: olha, eu vi isto e isto hoje à noite, e você deve cuidar disso e disso, vigia, porque isso pode acontecer. E durante a semana a pessoa me ligou de novo, falou: olha, eu tenho percebido exatamente aquilo que você me disse no sonho. Então, o sobrenatural muitas vezes requer de nós uma obediência simples, uma obediência de abrir os ouvidos, atentar às coisas simples de Deus, que parece que não é Deus, mas muitas vezes é Deus falando com a gente, é Deus nos dando direcionamentos. A fé está na obediência. Deixa eu falar algo para você: seguir as orientações e instruções de Deus trazem a manifestação do sobrenatural. Se essa frase estiver aí, pode colocar. Sabe, quando você ouve, segue as orientações, as instruções de Deus, isso vai trazer para a sua vida o sobrenatural, vai atrair o sobrenatural. Você pode falar para quem está perto de você: seguir as orientações de Deus. Diga para quem está perto: seguir as orientações de Deus trazem a manifestação do sobrenatural. Você crê nisso, gente? Amém? Seguir as instruções de Deus. Deixa eu falar algo para você: o que vai manter você no sobrenatural? Qual é a chave? O que Deus falou muito especificamente no meu coração: fale para a igreja, treine a igreja, que o caminho para manter o sobrenatural é isto: seguir as direções, as instruções, as orientações que eu der para a igreja. E tem uma passagem muito conhecida de um milagre sobrenatural que Jesus fez na vida de um casal que estava ali festejando o seu casamento. Era um casamento, é uma das passagens mais conhecidas na Bíblia, e diz a Bíblia que Jesus estava no casamento, e no meio do casamento o vinho se acabou. Acabou-se o vinho, e aí a mãe dele chega para ele: faça alguma coisa, você não está vendo que acabou o vinho? E Jesus: mulher, não é chegada a minha hora. E Jesus dá uma resposta assim, para ela entender: eu estou vendo, mas não é chegada a minha hora ainda. E ali continua um pouco mais, e de repente a mãe de Jesus, ela faz algo muito profético. Eu queria que você olhasse João capítulo 2, versículo 5, somente esse verso: sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo que ele mandar. Você pode ler comigo? Façam tudo que ele mandar. Mais uma vez: façam tudo que ele mandar. Quem quer manter-se no sobrenatural? Façam tudo que Jesus mandar. Está aqui a chave. Qual é a chave para que eu me mantenha no sobrenatural? Façam tudo que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo te orientar a fazer. Não omita nada, não deixe de fazer nada, não endureça o coração, não atrase. Eu tenho ensinado uma cultura lá em casa, de muitos anos já: atraso é desobediência, atrasar é desobediência. Porque obediência, ela tem que ser imediata, tem que ser instantânea, com atitude boa e com alegria. Você faz mesmo quando não entende, você obedece a Jesus. Imagine se esse cego tivesse falado: Senhor, lambrecou minha cara toda com lodo, meteu lodo na cara do homem. Fala: Senhor, eu não vou fazer isso não, eu não vou ficar andando pela rua e já sou cego e com a minha cara cheia de lodo. Como assim? Se ele tivesse arguido, questionado, ele não viveria o sobrenatural. Muitas vezes, a fé não se explica com a razão, e é exatamente isso que foi dito.
A fé muitas vezes não tem explicação, ela tem que ser recebida, crida. A fé, ela não é um sentimento, a fé não se baseia, sabe, em razão humana, em raciocínios humanos. Quando Jesus, ele curou um homem que foi descido pelo telhado, né? E diz a Bíblia que os judeus, os fariseus, escribas, os homens que estavam ali, os religiosos, começaram a arrazoarem-se no coração. Sabe o que é isso? Arrazoarem-se, começaram a questionar no coração, ficou matutando. Mas como assim? Sabe, a fé não pode ser medida com a razão humana. A fé não é para ficar medindo, para ficar calculando. Não é assim a fé. Isso impede a operação da fé. A fé não é para ser entendida, a fé é para ser recebida, a fé é para ser crida, a fé é para ser aplicada, a fé é para ser colocada em ação, em movimento. Não para você ficar calculando, medindo. Será que eu faço assim, assim, assado? Se eu fizer assim, para lá, para cá? Não, é para você receber, é pela fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não pode ver, você não está vendo, você não recebeu, mas você crê, você acredita. Então o sobrenatural requer de nós um passo: seguir as orientações de Deus, seguir a orientação dos seus líderes, seguir as orientações proféticas. Vão trazer e vão abrir o sobrenatural sobre a sua vida. Sabe, gente, simples assim. Ela chegou para os empregados e disse: façam tudo que ele mandar. Essa palavra, ela no grego, ela é bem interessante. É uma palavra que no português a gente conhece, lego, né? Mas o sentido dela é outro no grego. A raiz da palavra é lego, quer dizer, falar, afirmar sobre, ensinar, exortar, aconselhar, comandar, dirigir. Então tudo que Deus te orientar, te dirigir, faça, porque isso vai desatar o sobrenatural. Quem está crendo, diga amém. Lucas capítulo 17, verso 11 ao 14, é uma passagem muito interessante também, que mostra a chave para você manter o sobrenatural. Lucas 17, 11 ao 14, está na tela. O caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Mestre, Jesus, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aqui houve um lego, uma direção. Você diz: olha, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Vão e mostrem-se aos sacerdotes. O que aconteceu? Enquanto eles iam, e aqui está uma palavra que é chave. Não é depois e não é antes. Enquanto eles iam. Aqui ó, fé em ação, fé em movimento. Sabe o que é isso? É o sobrenatural sendo gerado, sendo produzido no seu coração, na sua família, na sua vida, no seu trabalho, sabe, nos seus sonhos, naquilo que você tem colocado diante de Deus. Muitos milagres, eles não acontecem instantaneamente, ainda que muitos acontecem de uma hora para outra, mas muitos milagres, muitos atos sobrenaturais, eles vão ser fruto da sua obediência. Enquanto eles iam, foram o quê? Limpos, purificados. Aquela frase que foi dita por um dos pastores, pastor Jamal, e eu queria destacá-la hoje mais uma vez: onde a tua fé não te leva, a tua obediência te conduz. Aonde a tua fé não te leva, a tua obediência te conduz. Ah, eu não tenho fé para fazer isso, eu não tenho fé para obedecer. Ah, eu não consigo fazer cumprir ou obedecer a Deus nessa área da minha vida. Eu não consigo colocar em ação essa área da minha vida, ainda não consigo. Faça por obediência. Faça por obediência. Daqui a pouco você vai fazer, não por obediência, mas com prazer, com alegria. Vai ser gerado. Deixa eu falar algo para você. Muitas coisas na vida dos seus filhos, eles não fazem porque eles querem, eles fazem porque eles obedecem a você. Tem muitas coisas na sua vida, na vida dos seus filhos, que eles começaram a obedecer e a gerar uma cultura de obediência, porque você, como pai e mãe, os instruía, os ensinava, e depois eles passaram a fazer agora como uma cultura, um ritmo de vida. É normal aquilo.
Assim também é com Deus. Tem áreas em nossa vida, não espere Deus entrar e fazer por você, você que tem que fazer. Não espere as coisas acontecerem para então você fazer. Não seja como um Tomé que tem que tocar para você crer. Não, comece a dar passos em fé. Porque a fé, ela é progressiva, a gente vai crescendo na nossa fé, a gente vai amadurecendo em nossa fé. Se Deus te der algo, faça. Se Deus te tocar para fazer algo, faça. Se está na palavra, não pergunte, faça. Tem muitas coisas que tem pessoas que estão esperando Deus falar com elas, quando Deus já falou, está aqui na Bíblia, está aqui na palavra dele. Estou esperando Deus descer do céu, e eu poder então ouvir a voz dele, para eu então obedecer. Você não vai ouvir nunca a voz de Deus. Uma vez eu ouvi o pastor Luciano falando isso, sabe, pessoas que se recusam a ouvir as instruções simples que está aqui já registrado, como que elas vão ouvir a voz audível de Deus? Se você não está disposto a ouvir Deus naquilo que já está registrado, naquilo que já está aqui na palavra, se a gente recusa, a gente resiste, e a gente demora em obedecer a palavra dele que já foi dada, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação da vontade de Deus. E como que ele vai poder confiar em você, quando ele chegar e falar nos seus ouvidos? Sabe, dizer alguma coisa para você? Então comece com passos pequenos, vai seguindo as instruções, vai seguindo, sabe, passos que Deus vai levar você a viver coisas grandes. Fé é você colocar aquilo que você acredita, aquilo que você crê em ação, em prática. E aqui eu quero trazer uma passagem muito interessante. Ela foi até usada há um tempo atrás por um dos nossos líderes, mas eu queria trazer a aplicação dela, sobre a importância de você seguir as orientações proféticas, de você seguir as instruções proféticas. Diz a Bíblia que essa mulher havia perdido o filho. Eu não vou entrar nos detalhes, mas diz a Bíblia que ela perdeu o seu filho, a mulher sunamita. Depois dela ter ganho um filho através de uma oração que o profeta fez, ela perde o filho. E em 2 Reis, abra comigo 2 Reis capítulo 4, eu vou ler na NVI. 2 Reis capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso de número 29, 2 Reis capítulo 4, do 29 ao 35, 2 Reis capítulo 4, do 29 até o 35, na NVI, do verso 29 até o 35. Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. O menino já estava morto. E aí a mulher chega para o profeta e pede, ela expressa ali o seu descontentamento, a sua angústia, a sua tristeza. Ele percebeu, e imediatamente o profeta mandou Geazi, o seu servo: pega o meu cajado e vá, corra, e toque o menino com o meu cajado. E é como que ele estava pondo a sua esperança, a expectativa naquilo que ele sempre viu Deus fazer. Ele tocava com o seu cajado, os milagres aconteciam. Outra coisa, gente, fique sempre aberto para o novo, sabe, se abra para o novo. Não coloque Deus numa caixa. Não limite Deus ao culto de 2 horas. Não limite Deus ao culto de 1h30, como foi muito bem profetizado pelo pastor Luiz na quinta-feira aqui. Porque os testemunhos que a gente tem ouvido aqui durante os últimos dias, pessoas começaram a vivenciar milagres antes, durante e depois do sobrenatural. E nós vamos continuar vivendo isso. Então não limite, não coloque Deus num quadrado. E aqui a gente vê o profeta Eliseu tentando seguir uma experiência do passado, mas que não deu certo. Ele fala: coloque o cajado sobre o menino. Quando chega lá, versículo de número, aqui no final do 29, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Versículo 30, mas a mãe do menino disse: juro pelo Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então foi ele com ela. Versículo 31, Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Olha aqui, gente, a fé em ação. Fé em ação. Diz a Bíblia que nada aconteceu, o menino não voltou. Então Geazi voltou para trás e disse para Eliseu: o menino não voltou a si. Versículo 32, quando Eliseu chegou a casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois
deitou-se sobre o menino. E aqui está, gente, o sobrenatural em ação. Aqui está, você vê Deus movimentando. Essa frase ela é muito impactante, sabe? É no movimento que o sobrenatural acontece. É no movimento, é na movimentação, é na ação. Não é no estático, não é uma fé paralisada, não é uma fé sem obras, não é uma fé sem ação. A sua fé tem que ter ação. A sua fé tem que ter, sabe, alguma resposta. Você tem que responder. Mesmo que seja, sabe, o seu yes, sim, eu creio, eu concordo, mas alguma reação você tem que dar para Deus. A sua fé tem que ter uma resposta para Deus, porque fé sem ação, ela é morta. E diz a Bíblia que o profeta, ele chega ali no quarto, fecha a porta, e ele se deita por cima do menino, e orou, e deitou-se, versículo 34, deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Estava frio, um defunto, morto. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Olha que milagre criativo. Muitas vezes a gente não tem uma explicação. Por que ele teve que fazer mais de uma vez? A gente tem que seguir o comando de Deus. A chave é: siga as instruções de Deus. Por que Eliseu teve que novamente se levantar, caminhar? Eu creio que ele começou ali a orar, começou ali a clamar, a louvar a Deus. Enquanto ele caminhava de um lado para o outro, ele começou ali a escutar a instrução de Deus. Ele começou talvez a orar, a cantar, a profetizar, começou a profetizar, e de repente ele sente, volta de novo no menino, e deita-se lá. Ele foi novamente, e fez a mesma coisa, e logo depois o menino espirrou 7 vezes, e levantou-se e foi curado. Devemos seguir as instruções de Deus. Aqui a gente vê esse profeta seguindo uma orientação que ele não estava acostumado. Porque o que ele estava acostumado era o cajado. É tanto que ele falou para o seu servo: vá lá e toca o menino com o cajado, e ele vai ser curado. Mas não funcionou. Então não coloque Deus nas suas experiências do passado. Traga para o presente as novidades de Deus. Traga para o presente o novo de Deus, porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Tem gente que fica só pensando lá no passado. Porque lá no Brasil, quando eu ia orar, quando eu tinha experiência. Mas você olha para a pessoa e não tem nada disso mais. Porque, sabe, tem gente que tem muitas coisas na mente, que elas são fruto de uma experiência com Deus rasa, superficial. Elas baseiam o seu relacionamento num lugar, ou numa coisa, ou num fato isolado. Lembra-se no Brasil que tinha muito costume de ir ao monte orar? Tem gente que baseia a sua experiência num monte. Numa vez que ela foi no monte, Deus se manifestou, e tudo que ela conhece é o monte, mais nada. Mas quando ela está aqui embaixo, ela não tem Deus, ela não experimenta Deus. Só a pessoa, ela não consegue expressar Deus, não consegue viver a presença genuína de Deus. Por quê? Está baseando a sua experiência em um momento da vida, ou numa coisa, ou em fatos, ou até em coisas. Então nós não podemos basear o nosso relacionamento nas circunstâncias, mas é no próprio Deus, nas instruções, nas orientações do Espírito Santo. Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus criativo, é um Deus de coisas novas. Deus quer levar-me, a mim e a você, a uma experiência nova de fé, enquanto nós estamos aqui andando nessa terra, caminhando aqui. Toda vez que a gente obedece a palavra e os comandos de Deus, iremos experimentar o sobrenatural. Quem crê nisso, diga amém. Lá em João capítulo 21, versículo 5 ao 6, eu vou pular um pouquinho um texto aqui. E eles lhes perguntaram: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Muitas vezes a gente recebe um comando de Deus que não faz sentido algum, que não faz sentido. Sabe, teve uma outra ocasião que os discípulos haviam trabalhado a noite inteira, gente. Deixa eu falar com você, tudo que é fruto do seu esforço humano, você vai ter resultados, mas vão ser muito pequenos comparados aos resultados de Deus. Muito pequenos.
Tem muita gente que não cresce, não prospera, não flui, porque eles não estão compreendendo que a força da prosperidade, da multiplicação está em Deus e não no seu braço forte. E não no seu braço forte. Eu creio que Deus liberou uma palavra profética aqui, acho que foi no sábado, na sexta, foi muito profética, foi muito forte na hora que foi declarado aquilo. Sabe, que havia pessoas que Deus estava falando, que Deus estava chamando para lançar sementes, para experimentar uma multiplicação, porque deixou que a avareza controlasse o coração delas. Deixa eu falar com você algo. Nessa passagem a gente vê, numa outra ocasião, que os discípulos haviam trabalhado a noite inteira, sabe, trabalhado e não viam resultado. Aí, no Lucas capítulo 5, eu só coloquei um verso, Lucas 5:5, disse Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Diga comigo, nada. Diga assim, nada. Diga para quem está do seu lado, nada do que você faz na sua força se compara ao que Deus faz em você e através de você. Quando Pedro diz para Jesus: olha, nada apanhamos, trabalhamos a noite inteira, mas ele decide fazer algo, gente, decide fazer algo, e aqui está a chave para o sobrenatural: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sob a tua palavra. Gente, aqui está o segredo para você manter-se no sobrenatural: seguir as palavras e as orientações de Cristo, de Jesus. Palavra profética, as instruções que você recebe da sua liderança. Muitas vezes Deus nos dá direções tão claras para as pessoas, mas a gente às vezes olha, poxa, ela podia ter vivido aquilo de uma dimensão tão maravilhosa, tão grande, mas ela não atentou para a instrução que a gente deu. Eu tenho visto, nesses 20 e poucos anos de ministério, visto pessoas que elas deixaram de viver o melhor de Deus, porque simplesmente elas não atentaram para instruções que a gente deu para elas. Instruções que elas não conseguiram ver Deus em nós, de que ali era a voz de Deus para abençoar a vida delas, e elas simplesmente se recusaram a seguir a instrução. Quantas pessoas, revelações, palavras proféticas, gente, tem sido tão tremendo isso. E por outro lado é tão espetacular quando a gente fala na vida de alguém e essa pessoa vai lá, ela segue, ela faz. Você vê o agir de Deus sobrenaturalmente, você vê Deus abrindo o caminho, Deus agindo, Deus abrindo o mar, Deus operando milagres na vida dessas pessoas, porque simplesmente elas seguiram as instruções que foram dadas a elas. Eu queria concluir, se os meus queridos puderem me ajudar aqui na frente. Vem para cá, Hannah, me ajudar, Giovana, Lucas, me ajudem aqui. Quando você se põe em movimento, você vai ver o milagre na sua vida. Quando você se coloca em movimento, seguindo a instrução, seguindo a orientação de Deus, seguindo os milagres de Deus. Nós ouvimos muitos testemunhos agora, nessa semana, pessoas que elas foram ativadas, que elas foram ministradas poderosamente por Deus. Nós ouvimos testemunhos de várias pessoas que foram batizadas no Espírito Santo. Várias pessoas, crianças, adolescentes, adultos, várias pessoas foram tocadas e batizadas no Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Não foi um, dois, não foram várias pessoas, gente, várias pessoas. Teve gente aqui que tem anos que tem orado para ser batizado com o Espírito Santo e foi batizado nesse sobrenatural. Tem pessoas que eu conversava, como conversei, e elas expressavam: eu quero muito falar em línguas, eu quero, mas tem anos que eu busco e eu não consigo, e elas foram batizadas no sobrenatural. Um deles foi o nosso querido Lucas, um deles foi o Lucas, que está aqui na frente, um deles foi a Hannah também falaram em línguas pela primeira vez, porque houve um tempo de manifestação do reino de Deus na terra, em nossas vidas. Muitos batismos, muitas crianças, jovens, adultos, pessoas. Teve um irmão que disse que foi batizado no dia dos voluntários, que quinta-feira, ele falou em línguas pela primeira vez.
Aí de quinta para sexta a mente carnal começou a operar. Será que é? Será que é mesmo? Será que é? Aí ele ficou em dúvida, começou a levantar umas dúvidas. Mas chegou no sábado, ele falou de novo, falou mais línguas ainda. Aí não, agora entendi, eu fui batizado. E é assim que acontece. Muitas vezes, quando você recebe um milagre, um toque, vem uma outra voz para contradizer o que Deus está fazendo. Imagine, gente, se aquele profeta tivesse deitado uma só vez e ido embora. Aquele menino não havia ressuscitado, mas ele começou a louvar, começou a cantar, começou a profetizar, começou a declarar. Depois ele volta e o milagre acontece. Imagine se aquele cego não tivesse ido lá no tanque que Jesus mandou ir e não tivesse lavado. Ele não teria visto, não teria visto. Mas graças a Deus pelo enviado de Deus, graças a Deus pelo enviado de Deus que é Jesus Cristo, aquele que nos instrui, aquele que nos ama e pelo seu Espírito opera em nós o querer e o efetuar. Você pode ficar de pé comigo para a gente fazer de conta que estamos terminando? Pode subir um pouquinho mais. Teve alguém que compartilhou comigo, eu vou contar um pouquinho aqui dos milagres. Alguém compartilhou comigo antes de ontem, falou assim: pastor, nós estávamos buscando uma resposta de Deus por 5 meses. 5 meses, nada acontecia. A gente batia em várias portas, várias tentativas, muito tempo investido e nada acontecia. Isso por 5 meses. E eles estavam aqui na sexta, estavam no sábado e no domingo. Vieram todas as ministrações. Quando foi na segunda-feira, o telefone chama para eles: ei, vocês estão aprovados, vocês vão receber o que vocês vão bater nas 5 meses. O sobrenatural chegou na vida deles. Depois de 5 meses, respostas vieram. Teve uma irmã que disse que ela recebeu uma resposta de oração na sexta-feira, após a reunião. E ela tem sido despertada desde esse dia para cá, para orar de madrugada, e está recebendo coisas novas de Deus. Várias crianças foram batizadas. O Cadu compartilhou comigo que estava com uma dor muito forte. Acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, foi na sexta ou sábado. O pastor estava com uma dor muito forte, intensa nas minhas costas. E um dos jovens aqui de Talsa orou por mim. E na mesma hora a dor desapareceu. Instantaneamente a dor desapareceu. Você está testemunho disso, querido? Uma irmã foi curada do estômago. Estava com muitas dores no estômago, foi curada instantaneamente. Uma pessoa disse que teve prova do Senhor e teve a resposta que ele pediu a Deus e foi batizado no Espírito Santo. Estava falando com Deus no secreto, uma resposta, e Deus deu para essa pessoa a resposta. Teve uma pessoa lá de Israel, o Cleison, ele disse que estava aqui em um momento que a sensação que ele ia voar, ele queria voar. Ele disse que ele não aguentava mais aquela presença tão gloriosa, que a sensação que ele ia voar naquele momento, a sensação que estava para tomar um voo e começar a voar. Uma irmã foi curada, conseguiu dormir a noite inteira, depois de muito tempo. Uma outra irmã, que não está aqui hoje, ela disse que me ligou ontem, disse que foi curada, foi completamente curada de uma dor. E enquanto a gente estava orando no sábado, ela disse que estava com intensas dores, mas dores muito fortes, dessa parte para baixo. E quando ela veio à frente, um dos pastores orou por ela, e ela foi curada instantaneamente. Eu tenho um testemunho também de um rapaz, o nome dele é Emanuel, parece com a gente, né? Emanuel. E a história desse menino é muito interessante, porque ele estava aqui à frente. Podem profetizar, queridos, podem, enquanto eu estou ministrando. Ele estava aqui assim, e quando eu cheguei para ele, eu fui orar com ele. Eu queria que vocês me ajudassem a ativar o sobrenatural no seu coração agora. Vocês também podem começar a ministrar. Ele estava ali em pé, e um dos jovens me chamou: pastor, ore por ele. Um dos jovens de Talsa falou: pastor, ore por ele. Eu fui até ele, comecei a orar. Eu estava orando por algumas pessoas, mas naquela hora eu falei: o que você precisa? Eu perguntei: o que você precisa? Como que eu vou orar por você? Ele começou a falar, falei: seja mais específico, como que eu posso orar por você? Ele falou: ore pelo meu coração. O que no seu coração? Eu falei: o que no seu coração? Ele falou: pastor, eu estou com um problema no coração. O sangue, às vezes ele não sobe, e muitas vezes eu desmaio, e eu caio instantaneamente. E ele escreveu para mim a mensagem ontem, para explicar o que estava acontecendo, que nem eu sabia. Esse menino, há cerca de 1 ano atrás,
comecei a me sentir fraco. Isso é ele dizendo. E desatento. Quando me levantava, eu fazia algum tipo de esforço. Normalmente eu desmaiava uma ou raramente 2 vezes por semana, de 1 ano para cá. E ele fala assim: 7 meses se passam e os desmaios aumentaram mais frequentemente. E agora eu desmaiava de 3 a 5 vezes por semana, por alguns segundos. É como que faltava oxigênio no coração, um problema dava no coração, ele caía. Onde ele estava? Na escola, na rua, em casa, e assim várias vezes por semana. E quando ele estava aqui na frente, ele falou: meu coração. Aí a gente começou a orar, eu e o rapaz de tal, a gente começou a orar pelo coração dele. E ele fala assim: o doutor me ligou, me fez algumas perguntas, pelo que ele atendeu. Ele explicou que o meu coração não consegue bater sangue rápido, o suficiente, forte para o meu cérebro. Isso causava o meu cérebro desligar o corpo por um instante, até que o coração chegasse às batidas necessárias. Eu sou um menino atleta, atento quase todos os dias. Antes de dormir eu faço alguns exercícios. Isso que ele falando, para mim não fazia sentido, porque o meu coração estava assim. Aí uma outra médica, uma especialista, recomendou que ele fizesse tudo bem devagar, incluindo levantar-se, andar, tudo lentamente. Uma semana antes do sobrenatural, uma amiga me convidou para ir à igreja. Perguntei aos meus pais se podia ir, eles disseram que sim. Chegou o sábado, eu estava louvando lá de baixo, quando um dos rapazes que estava louvando lá em cima desce do altar e vem até a mim. Ele me convidou a ir à frente para orar por mim. Dito e feito, continuei louvando ao Senhor. Pastor Márcio pediu que todos que têm algum histórico médico pudessem ir à frente. Eu duvidei e fiquei lá onde estava. Depois de uns 3 minutos, o Senhor, Pastor Márcio, veio até a mim e me perguntou se teria algo que possa orar por mim. Eu contei-lhe o que estava passando. E o Senhor chamou outro rapaz para orar junto. Ele fala assim: os dois começaram a orar por mim. E ao meio da oração, eu comecei a sentir uma chama dentro de mim, e eu não conseguia controlar ou explicar. O moço começou a colocar a mão dele no meu peito, em direção ao meu coração, e disse: in the name of Jesus, I demand your heart, that from now on it will beat how it's supposed to be. Quando ele disse isso, eu não conseguia sentir os batimentos, e a chama que estava dentro de mim só se esquentava mais e mais. E naquele momento eu soube que aquele sentimento era Deus trabalhando dentro de mim. A oração se encerrou, e eu fui abraçado e me ajoelhei e comecei a agradecer a Deus pelo milagre. Fui para casa naquela noite, contei para os meus pais, e eles glorificaram a Deus. Desde então não tenho sentido nenhuma fraqueza, nenhuma tontura, e não desmaiei mais. Aleluia! Oh, glórias a Ti, Jesus! Aleluia! O menino que desmaiava de 3 a 5 vezes por semana não desmaiou mais, até ontem. Vamos continuar crendo que Deus operou um milagre, transplante de coração. Algo sobrenatural está acontecendo, aconteceu e continuará acontecendo em nosso meio, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo agora e continuará sempre o mesmo.